Olá, eu sou o professor André Fontinelli e hoje nós vamos falar sobre introdução de TCC. Eu sei, já existe um outro vídeo aqui no canal sobre esse assunto, mas é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo passo a passo, parágrafo a parágrafo, para te mostrar na prática como fazer uma excelente introdução de TCC, uma introdução que aprova. Isso mesmo, porque a introdução é um dos elementos mais importantes do seu trabalho. É a primeira vez que o avaliador vai ter um contato com o seu texto. Essa parte do seu TCC será a primeira impressão que o avaliador irá ter do seu trabalho. Então, ela tem que estar muito bem feita. E existe um roteiro para a introdução de TCC. Esse vídeo surgiu em decorrência de um pedido que eu recebi lá no grupo 5 estrelas. O aluno Sérgio Sidney me pediu que eu desse uma revisada na sua introdução. De fato, o grupo 5 estrelas não é um grupo de orientação. Lá eu não analiso normalmente os trabalhos dos membros e não acompanho a redação dos TCCs. Eu trabalho lá tirando todas as dúvidas e mostrando qual é o passo a passo para que cada um dos membros consiga avançar com bastante eficiência, bastante velocidade na sua jornada em direção à aprovação do TCC. Porém, como eu já percebo que a maioria dos alunos já teve o seu tema revisado, a maioria já está com o problema, os objetivos geral e específico, hipótese e metodologia já revisadas e discutidas no grupo, então eu achei que esse seria um momento bastante oportuno para mostrar não só para o Sérgio, mas para todos os membros e para você também, que nem faz parte do grupo, como se deve fazer uma introdução de TCC. Então, se você ainda não conhece o grupo 5 estrelas, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo para que você tenha a oportunidade de conhecer melhor como funciona o nosso serviço e, quem sabe, se tornar um dos nossos membros. Vai ser um prazer ter você conosco. Mas por hora, vamos lá ver como é que a gente faz a introdução de TCC. Bom, gente, eu estou aqui com uma página do Word aberta, tá? E aí nós temos que, em primeiro lugar, formatar essa página do Word para que ela fique em acordo com as normas da ABNT. Então a gente vai começar vindo aqui na aba Layout e olhar o tamanho da folha do papel. Já está aqui no tamanho A4, que é o tamanho correto. E aí a gente vem aqui para as margens. Você vai clicar aqui em margens personalizadas e então nós podemos definir aqui qual será o tamanho correto. Na margem superior, você vai colocar aqui, ó, 3 centímetros. Na margem inferior, você vai colocar 2 centímetros. Na margem esquerda, 3 centímetros, já está. E na margem direita, 2 centímetros. Dá um OK aqui. Pronto, nós já temos o tamanho correto das margens, tá? Então, vou marcar aqui na régua para a gente conseguir enxergar direitinho. Você pode observar aqui, ó, que a margem já está definida. Eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, tá? E aí vamos adiante. Além disso, nós temos que colocar a fonte correta. O ideal é trabalhar com a fonte Arial tamanho 12. Veja lá, estou colocando aqui a fonte Arial tamanho 12. Na verdade, você pode trabalhar com a fonte Arial tamanho 12 ou com a fonte Times New Roman, né, que é esta aqui, né, que tem as serifas. Tá? Eu vou deixar a Arial aqui. Tem uma dica aqui para você analisar. Se você
precisa ocupar mais espaço no seu texto para atingir um número mínimo de páginas, eu recomendo que você use a fonte Arial, porque ela consome mais espaço. Porém, se o seu trabalho já está muito grande e você corre o risco de ultrapassar o limite de páginas, uma boa dica seria usar a fonte Times New Roman. Tá? Então vamos lá. Para começar, nós vamos colocar aqui a indicação do número de seção, tá? E a palavra introdução. Tá? Veja que eu vou colocar aqui em negrito e o número da seção está separado apenas por um espaço. Tá? A gente separa somente por um espaço. Não é para colocar ponto, nem traço, nada. A norma ABNT define que a gente coloque só o número e o espaço. Tá? Agora, ó, eu vou selecionar aqui tudo. Apertei aqui o Ctrl e o T juntos para selecionar tudo. E vou clicar aqui em parágrafo. Tá? Veja, ó, esse espaçamento antes e depois eu vou colocar ele em 0. Tá? E o espaçamento entre linhas eu vou colocar 1,5. Tá? Ok, então aqui a gente já colocou o espaçamento correto. Vou tirar aqui do negrito, vou dar um espaço, mais outro espaço, e a partir daqui eu vou colocar aqui, ó, o espaçamento na primeira linha em 1,25. Eu fiz aqui na régua, mas você poderia simplesmente selecionar e aqui, ó, no espaçamento de primeira linha, você poderia vir aqui e digitar 1,25, tá? Agora nós temos aqui o local correto do espaçamento. Portanto, nosso arquivo aqui já está formatado. Faltaria eu colocar aqui os números de páginas, mas eu não vou fazer isso agora, porque os números de páginas devem considerar também os elementos pré-textuais. Então, se eu colocasse um número de página aqui, ia ficar aparecendo página 1. E, na verdade, a introdução não será a página 1, porque antes disso você tem a folha de rosto, você tem o sumário, o resumo, e esses elementos também contam páginas. Então, eu não vou colocar por enquanto agora. Bom, gente, então já está aqui o arquivo salvo, tá? Então vamos lá ver o texto que foi encaminhado pelo nosso membro lá do grupo 5 estrelas. Tá aqui. Você vê que ele preparou o texto aqui, é uma minuta da introdução, tá? Não está ainda formatado, mas dá para notar que o texto está bem articulado. Ó. Ele colocou vários dados, ele falou do tema, ele justificou de uma forma bem justificada. Porém, observando aqui, eu percebo que ele citou, por exemplo, que 111 presos foram mortos lá na ação policial do massacre do Carandiru. O trabalho dele é sobre o sistema carcerário e o massacre do Carandiru. Eu sei que essa informação é verdadeira, provavelmente você saberá também. Porém, ó, pode observar aqui que não foi citada nenhuma fonte. Isso é um risco tremendo, porque você corre o risco de sofrer uma alegação de plágio. Nem eu, nem você e nem o Sérgio estiveram lá no dia para contar quantos presos foram mortos. Teve alguém que observou essa informação e tornou ela pública. Então a informação tem que ser referenciada, tem que ser citada junto com a fonte. Como é que a gente resolve esse problema? Tá? A gente resolve esse problema de uma maneira muito simples. A gente pode simplesmente entrar na internet e procurar qualquer site de notícias que seja idôneo para verificar se essa informação é correta. Tá? Eu vim aqui, ó,
no site da revista Super Interessante e vi que eles fizeram uma matéria sobre como foi o massacre do Carandiru. Aí temos aqui várias informações e aqui embaixo, ó, você pode observar que eles colocaram, ó, vários números relativos ao massacre, né? A gente pode ver aqui que de fato foram 111 mortos, foram 515 tiros disparados, 86 policiais, né? Então nós temos aqui uma base para retratar como foi que aconteceu esse massacre, tá? Uma outra coisa que eu observei aqui é que em algum lugar aqui, pronto, está aqui, ele diz o seguinte: o Estado de São Paulo é o ente federativo que possui a maior quantidade de pessoas encarceradas no Brasil. Quer dizer, é uma informação, é uma afirmação que ele está colocando na introdução e, mais uma vez, embora o nosso senso comum possa confirmar que é verdade, não tem uma fonte. Vocês têm que perceber o seguinte, que quando você está fazendo um artigo científico, você não está dando opiniões, você não está contando os seus entendimentos, a sua história. Você está fazendo uma pesquisa, portanto, o que você vai escrever no trabalho é a informação que você retirou de algum outro lugar. Então, embora essa informação aqui seja verdadeira, nós temos que procurar uma fonte para ela, tá? E qual foi a fonte que eu percebi que existe esse dado? Foi bem aqui, ó, no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que é divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional, um órgão lá do Ministério da Segurança Pública, tá? Então, clicando aqui, você tem acesso a um relatório completo sobre a população carcerária, tá? Então, eu peguei as informações que vieram deste relatório aí, tá? Que na verdade eram as informações que estavam lá na introdução. Veja, eu não estou refazendo o conteúdo da introdução, eu estou apenas colocando ele na forma correta, tá? Então, baseado nisso, eu construí aqui, aliás, eu construí não, eu refiz, né? Eu reformulei a introdução do Sérgio. Para fazer uma introdução, interessante a gente observar também que você precisa ter uma justificativa. Para fazer uma justificativa, também existe método. Eu tenho um post lá no meu blog que mostra exatamente como é que você deve fazer isso. Deixa eu colocar aqui, a gente vem no Google, né, e justificativa de TCC. Pronto, clicando aqui, você consegue encontrar o meu artigo, tá aqui, ó. andrefontinelli.com.br/justificativa de TCC. Aqui, ó, eu mostro passo a passo como é que você pode fazer a sua justificativa, tá? E basicamente nós temos aqui 4 perguntas que vão ajudar nisso. Qual é o assunto principal do seu TCC? Quais os sujeitos, populações ou empresas envolvidas? O que esse assunto causa a esse sujeito ou a essa população e como a pesquisa científica pode interferir nisso. Baseado nisso, a gente constrói a nossa justificativa, tá? Então vamos ver lá como é que ficou o nosso texto. Bom, gente, então olha só como é que ficou aqui a justificativa. Deixa eu ler para vocês. A revista Super Interessante, 2017, compilou dados sobre o sangrento dia 2 de outubro de 92, em que teriam sido efetuados por pelo menos 86 policiais uma estimativa de 515 disparos de armas de fogo. Veja, ó, eu coloquei informações, as mesmas informações que estavam lá no documento inicial, só que eu estou mostrando uma fonte de onde esses dados foram tirados. Diante disso, segundo a publicação, 111 presos foram mortos no pavilhão 9 da Casa de Detenção Carandiru, ao passo que nenhum policial perdeu a vida, caracterizando um verdadeiro massacre.
Sabe-se que a crise no sistema carcerário paulista é ainda mais antiga, contudo, foi a partir do massacre do Carandiru que o governo estadual foi cobrado a implementar algumas mudanças. Além disso, olha só, outros dados. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, publicado pelo Ministério da Justiça, na verdade não foi Ministério da Justiça, deixa eu corrigir aqui, foi o Ministério, qual foi o Ministério? Ministério da Segurança Pública, vamos corrigir, Ministério da Segurança Pública. Muito importante a gente ter esse cuidado ao citar a fonte, para evitar qualquer risco de plágio ou qualquer erro formal, tá? Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, publicado pelo Ministério da Segurança Pública em 2017, o estado de São Paulo concentra 33,1% de toda a população prisional do país, com 240 mil pessoas presas. Veja, ó, nesses breves parágrafos aqui, você consegue mostrar que, de fato, o massacre do Carandiru foi um fato relevante. Os números são gritantes, estarrecedores, né? E, além disso, você consegue evidenciar também que o estado de São Paulo tem um grande problema com o sistema carcerário, já que só lá estão 33% de toda a população prisional do país. É muita gente. Tá? Então, com esses dados, você consegue fazer o link para evidenciar que a pesquisa é relevante. Olha só, aqui ó, a gente já faz o link para mostrar qual é o tema. Nessa perspectiva, diante do enorme contingente de presos, percebe-se a necessidade de se avaliar, olha só, os efeitos das políticas públicas voltadas ao sistema carcerário no estado de São Paulo nos 25 anos após o massacre do Carandiru. Por que 25 anos? Porque o massacre foi em 92 e os dados que estão disponíveis são até 2017. Então, né, a gente tem esse período aí que vai marcar o espaço de tempo em que os dados da pesquisa serão coletados, ok? Então veja, ó, nós já temos a primeira parte da introdução. Essa introdução foi feita, essa justificativa foi feita com base em dados estatísticos, mas poderia ter sido feita com base em uma citação de uma personalidade importante, com base em um fato que foi notório, que gerou um clamor público, ou então um fato interessante que foi público, também citações, também histórias de pessoas, também filmes, enfim, há uma série de possibilidades de você contar aqui uma historinha para mostrar que o seu tema é relevante. Então, nós já temos aqui, ó, a primeira parte da introdução, que é a justificativa, com os 4 parágrafos iniciais do texto. E nós já temos também aqui a segunda parte da nossa introdução, que é o tema. Perfeito, mas o que mais nós vamos colocar nessa introdução? Bom, gente, o que vai na introdução é basicamente a matriz do seu TCC. E olha aqui a matriz do nosso amigo Sérgio. Nós temos aqui definido o problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, a hipótese e a metodologia. Tudo isso aqui foi construído a partir das ideias lá do nosso colega lá do grupo 5 estrelas, com a minha revisão e a nossa discussão lá no grupo, tá? Então isso aqui, ó, é a semente, é a base para um bom trabalho de TCC. Se você tem essas informações bem feitas, você vai ter uma facilidade enorme para fazer a sua introdução, para definir o seu sumário, para fazer cada um dos capítulos do trabalho, sabendo exatamente o que vai ter que escrever, e assim você consegue escrever o trabalho de maneira bem rápida e sem chance de erro. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, qual é o problema. Está aqui,
é a pergunta de pesquisa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever essa pergunta aqui. Olha aqui, gente. Já está aqui o nosso problema de pesquisa. Veja, ó, foi feita a justificativa, depois mostrado o tema e logo em seguida o problema. Portanto, indaga-se: as políticas públicas aplicáveis ao sistema prisional de São Paulo têm surtido o efeito esperado? Veja que é isso que a pesquisa irá procurar descobrir, ok? Perfeito, então nós já temos a justificativa, já temos o tema e já temos o problema. O que mais vai constar da nossa introdução? É o objetivo geral e também os objetivos específicos. Isso aqui, ó, nós vamos tirar lá da matriz. Está aqui o objetivo geral e estão aqui os 3 objetivos específicos. Vamos colocar isso aqui lá na introdução. Vamos voltar lá. Logo após o problema, a gente já coloca o objetivo geral. Veja, então, o objetivo geral da presente pesquisa é avaliar os efeitos das políticas públicas voltadas ao sistema carcerário no estado de São Paulo entre 92 e 2017. Veja que o tema, o problema e o objetivo geral são apenas 3 formas diferentes de passar a mesma informação. O tema diz para a gente o conteúdo da pesquisa. O problema diz o que a pesquisa pretende oferecer de resultado. E o objetivo geral é o que nós vamos fazer para conseguir apresentar esse resultado. E o que nós vamos fazer? O que o Sérgio vai fazer? Ele vai avaliar os efeitos das políticas públicas voltadas ao sistema carcerário no estado de São Paulo entre 92 e 2017. E logo em seguida já vem os objetivos específicos. Os objetivos específicos nada mais são do que as etapas que deverão ser cumpridas para que o objetivo geral seja atingido. E aqui nós temos 3, ó: descrever as principais características do sistema de execução penal nas prisões brasileiras, tá? Listar as principais políticas adotadas em São Paulo entre 92 e 2017 e identificar a evolução do perfil da população carcerária paulista. É claro que depois o Sérgio vai poder dar uma revisada nesses objetivos específicos e detalhá-los melhor. Mas veja, aqui fica claro, ó, nós vamos estudar o sistema carcerário, é o primeiro objetivo específico, depois as políticas públicas de São Paulo, claro, voltadas ao sistema carcerário, e por fim a evolução do perfil da população carcerária. Assim será possível, ao final, verificar se de fato as políticas públicas aplicáveis ao sistema prisional de São Paulo têm surtido mesmo o efeito esperado. Veja, ó, que os objetivos específicos são 3 etapas para o objetivo geral. Portanto, nós vamos já observar que, por uma decorrência lógica, os 3 capítulos do trabalho serão os 3 objetivos específicos. Porém, antes de falar dos capítulos do trabalho, nós temos que voltar aqui para a matriz e ver justamente qual é a hipótese do trabalho. Vamos pegar essa hipótese e jogar ela bem aqui na introdução. Olha só, está aqui a nossa hipótese. Parte-se da hipótese de que as estratégias do governo de São Paulo para o sistema carcerário foram infrutíferas, pois foram baseadas na ampliação do caráter retributivo das penas, negligenciando a adoção de medidas amplas para a ressocialização dos presos e acompanhamento dos egressos. Veja, o que é a hipótese? A hipótese é uma possível resposta para o problema. Está aqui. Os efeitos foram infrutíferos, né? E, além disso, uma possível explicação para a possível resposta. Tá? Então, está aqui a hipótese levantada no trabalho do nosso amigo Sérgio, baseada na sua matriz. Tá? Ok, o que mais a gente pode e deve colocar aqui na introdução? Olha só como ela já está ficando grandinha, tá?
é justamente a metodologia do trabalho, tá? Então vamos aqui para a introdução colocar a metodologia. Pronto, está aqui, ó. Para viabilizar o teste da hipótese, realiza-se uma pesquisa básica, descritiva, exploratória, etc., né? Nós colocamos aqui a classificação da metodologia científica da pesquisa que o Sérgio irá fazer, ok? Então vamos lá. Então, ó, perceba que a introdução segue um roteiro. Nós temos a justificativa, depois veio o tema, o problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, a hipótese e a metodologia. Já acabou? Não. Agora você tem que descrever como serão as partes do trabalho, como serão o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. Tá? Então, você vai fazer isso olhando justamente para cá, para os objetivos específicos. Ora, se os objetivos específicos serão etapas da pesquisa, é natural, é lógico, é uma decorrência direta de que cada um desses objetivos se transforme em um dos capítulos. Tá? Aqui no trabalho do Sérgio, nós vamos ter um artigo científico, então nós não falamos capítulos, e sim seções. Vamos colocar isso aqui na introdução. Pronto, está aqui, ó. Eu coloquei aqui, de acordo com a ideia lá da nossa minuta, qual vai ser o roteiro do trabalho. Na primeira seção, são descritos os fins da pena, segundo a legislação, os direitos e deveres do preso, regime de cumprimento de pena, os tipos de estabelecimento prisional, a estrutura mobilizada no estado de São Paulo. Tá? No segundo capítulo, realiza-se uma listagem das principais iniciativas do governo paulista, indicando seus objetivos, ações previstas e resultados. No terceiro capítulo, faz-se um levantamento sobre os dados disponíveis da evolução do perfil da população carcerária paulista. Olha só, eu estou dizendo aqui, em cada parte do desenvolvimento, né, o que vai acontecer, o que será feito. Perceba que, tendo esse direcionamento, dificilmente você vai chegar em frente à tela do Word e não vai conseguir escrever o seu trabalho. Dificilmente você vai ficar sem saber o que deve fazer, porque já está aqui no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro, tudo o que deve ser feito. Tá? Então eu vou até corrigir aqui, porque o trabalho lá do Sérgio é um artigo, né? E sendo um artigo, não tem capítulo, tem seções. Perfeito. Para encerrar essa introdução, o que é que está faltando? O que está faltando unicamente é uma prévia de como vai ser a conclusão. Tá? E aí, como é que eu vou fazer a conclusão, a prévia da conclusão, antes de fazer o trabalho? É simples. O que é que está sendo proposto? É atingir os objetivos, né? Atingir os objetivos para testar aqui a hipótese e responder à pergunta de pesquisa. Então, a prévia da sua conclusão você vai fazer baseado justamente nessa meta, nesses objetivos. Né? Como é que a gente poderia escrever a prévia da conclusão? Vamos colocar aqui. Olha só, está aqui a prévia da conclusão. Ao final, conclui-se que os objetivos são atingidos e a pesquisa e a pergunta, não a pesquisa, e a pergunta resta respondida com a confirmação da hipótese, indicando que se faz necessária a adoção. Pronto. Está aqui a nossa prévia da conclusão. Ao final, conclui-se que os objetivos são atingidos e a pergunta respondida com a confirmação da hipótese, indicando que se faz necessária a adoção de uma nova e distinta estratégia para a tentativa de equacionar o problema carcerário paulista e brasileiro. Perceba, né, que mesmo antes de fazer o trabalho, você já tem como imaginar mais ou menos
qual será a conclusão. Porque veja lá, se os objetivos não são atendidos, o trabalho não terminou. Então eles serão sempre atendidos. Se a pergunta não foi respondida e a hipótese não foi testada, o seu trabalho também não terminou. Então você pode ter certeza que na conclusão você vai dizer que os objetivos foram atingidos, que a pergunta foi respondida e que a hipótese ou foi confirmada ou foi refutada. É claro que no início você tem a expectativa de confirmar a hipótese, mas se lá na frente ela for refutada, não tem problema nenhum. Apenas você vai trocar aqui, tá? E aí eu tenho aqui uma prévia, uma expectativa, né, baseada na minha hipótese do que eu vou concluir. É claro, volto a dizer, que se a hipótese não for confirmada, no final do trabalho você vai ter que voltar a essa introdução aqui para revisar, para ver se ela ainda está coerente com o restante do trabalho. Mas veja como é importante fazer a introdução antes de começar o trabalho. Está aqui o roteiro, o passo a passo de como você vai fazer a sua pesquisa. Você tem aqui, voltando, a justificativa, o tema, o problema, os objetivos geral e específicos, a hipótese, a metodologia utilizada, uma prévia de cada parte do seu desenvolvimento e uma prévia da conclusão. Qualquer pessoa que ler essa introdução saberá exatamente como será o trabalho. Eu me arrisco a dizer, como orientador, que quando eu pego um trabalho com uma introdução feita dessa forma, com uma introdução bem feita desse jeito, eu já fico predisposto a aprovar o trabalho, porque eu vejo que o aluno sabe o que está fazendo, ele tem um direcionamento e consegue descrever o que é que contém o seu trabalho. Veja como é importante a introdução. E agora você já tem esse passo a passo nessa aula prática, parágrafo a parágrafo, clique a clique. Eu tenho certeza que agora você é capaz de fazer uma introdução nota 10. Tá? Então, coloque aí nos comentários se você já tinha feito a sua introdução ou não, se você tinha ideia de que existia esse roteiro, de que existia esse passo a passo, e se esse vídeo foi útil para você decidir mudar a sua introdução ou não. Conta aí para mim como é que está a sua introdução. Eu quero saber, eu prometo que eu vou ler todos os comentários e talvez, quem sabe até eu não consiga te responder e te ajudar um pouco mais. Um abraço e até o próximo vídeo.